Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a gente passa por dificuldades e necessidades de tanta coisa, o que é que essa expressão nada me faltará significa? O Salmo 23 é um salmo dos mais mal interpretados pelas pessoas, porque quando elas leem ou quando elas louvem, elas acham que ele diz respeito à subsistência e à provisão de tudo quanto nós precisamos. Mas a gente precisa entender o contexto em que Davi escreveu, analisar a vida de Davi, quem é que escreveu, por que é que escreveu, para a gente entender de que forma que ele se aplica à nossa vida. Por isso eu queria te convidar agora, antes de fazer a leitura do Salmo 23, fazer uma pequena e breve oração, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz e nos abre o entendimento. Pai de poder de graça e misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, graças te damos por todas as coisas, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pelo privilégio da presença do Teu Espírito e da liberdade de poder aprender a respeito do Senhor. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa reflexão, nesse devocional de hoje e nos abra o entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. No Salmo 23, o Davi, que era pastor de ovelhas, ele diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Antes de mais nada, a gente precisa entender e lembrar que Davi ele era pastor de ovelhas. Desde muito cedo ele cuidava do rebanho do seu pai Jessé. Então Davi ele sabia exatamente como era a lida de um pastor e do que é que as ovelhas precisavam. As ovelhas são um animal muito dependente do ser humano. Eles não são como outras espécies de animais com um raciocínio aguçado, uma capacidade instintiva de perceber o perigo, de temer o mal. Não, as ovelhas são muito dependentes. Se o pastor não cuidar da ovelha, ela morre de sede, porque ela não consegue encontrar o caminho d'água. Se o pastor não cuidar da ovelha, ela chega na beira de um penhasco, de um precipício e ela cai, porque ela não consegue discernir tão bem o perigo. Se um pastor não cuidar de uma ovelha, ela não percebe que o predador está à espreita dela rondando. Quando Davi começa o salmo, ele inaugura uma frase e a partir dessa frase ele discorre todos os outros versículos que explicam o que é que significa essa frase. Ele começa dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui ele traz pessoalidade. Davi se coloca na condição de uma ovelha, de quem é cuidado. E Davi se lembra de como era o cuidado com relação às ovelhas. Como ele sabia que as ovelhas eram absolutamente dependentes do pastor a respeito do que comer, do que beber, sobretudo da companhia do pastor, que era quem cuidava delas, Davi diz: O Senhor é o meu pastor, porque ele está comigo o tempo todo. Ele não me deixa sozinho. Ele atravessa comigo as adversidades que eu encontro pela frente. E ele prossegue, a partir dos verbos nós vamos entender o significado do que é que significa nada me faltará. Davi faz, ele quem? O pastor, me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Imagina uma campina verdinha, onde o rebanho encontra pastagem. Além de encontrar alimento, encontra um lugar para descansar, talvez à sombra de alguma árvore, um lugar tranquilo, com águas onde ele possa matar a sede, se dessedentar, onde ele encontra descanso. Olha o que Davi está falando. O Senhor é aquele que me leva para pastos verdejantes, para um lugar de repouso, um lugar de tranquilidade, um lugar onde eu possa descansar nele. Aqui essas duas expressões já começam a nos dizer o que é que significa a presença do pastor na vida da ovelha. Ele me leva a um lugar de descanso, a um lugar de repouso, a um lugar de cuidado.
E Davi continua, ele refrigera minha alma. Davi faz um paralelismo entre essa circunstância natural em que a ovelha encontrava e a que o Senhor proporciona. Porque imagina você, o cenário de Davi, na região da Judéia, na região de Jerusalém, um lugar de sol escaldante de dia, de muito frio à noite, uma região árida, seca, desértica, onde o pastor atravessava com as ovelhas procurando uma sombra para descansar, procurando água para beber, procurando algum tipo de pastagem para o animal se alimentar. Um tempo de muita dificuldade, de escassez. E Davi faz uma transposição para a vida dele, se imaginando no lugar daquela ovelha. O Senhor é quem me proporciona aquilo que a ovelha desejava, que era chegar naquele lugar de descanso, de repouso, de refrigério, na companhia do seu protetor, daquele que cuida dela, daquele que vela pelo seu repouso enquanto o predador está em volta, à espreita. Ali naquele contexto, quando o rebanho conduzido pelo pastor encontrava um pasto onde pudesse se repousar, alguma sombra onde pudesse descansar, água que pudesse beber, a ovelha, o rebanho, confiava na proteção do pastor, porque os predadores ficavam próximos, muito provavelmente acompanhando o rebanho para, numa oportunidade, atacá-lo. Mas a ovelha, ela confia absolutamente em quem garante-lhe a segurança. Por isso que Davi fala: o Senhor é o meu pastor, é aquele que cuida de mim, que me proporciona o descanso, me proporciona o repouso e que me guarda dos males que me cercam. E Davi prossegue: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E nós sabemos que veredas são caminhos. E justiça é retidão, justiça é a palavra do Senhor. Davi fala: o meu pastor, ele não me guia por qualquer caminho que vai me proporcionar qualquer risco, porque ele sabia como é que funcionava a lida de um pastor. Ele guiava o rebanho para um determinado destino, por um determinado caminho. E às vezes nem sempre o pastor escolhia o melhor caminho. Às vezes ele escolhia um caminho arriscado por desconhecimento, escolhia um caminho perigoso, mas não, o Senhor não. Davi fala: o Senhor é o meu pastor e ele guia-me pelas veredas da justiça por amor ao nome dele. Ele não me leva por qualquer caminho, ele me guia por um caminho reto, por um caminho que não vai me conduzir à perdição, que não vai me expor ao risco, não vai me expor ao perigo, não vai me expor à desgraça. Ele me leva por um caminho que conduz à vida, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade em meio ao caos, um caminho onde, apesar das adversidades deporem contra tudo que eu estou vivendo, nele eu encontrarei a certeza de que eu vou chegar no destino, porque nós sabemos quem é o caminho através do qual o Senhor nos conduz. O nosso caminho é o Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz através dele, através do Espírito dele, em meio ao caos desse mundo. É muito bonito na ilustração de Davi, porque ele não fala que o rebanho não encontrará dificuldades, que o rebanho será preservado de todo tipo de mal, de todo tipo de perigo que o assolará, não. O que ele garante é que o pastor estará com ele, provendo, providenciando a segurança, o cuidado, a companhia. E é assim conosco também, porque no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Ainda que eu encontre as dificuldades do caminho, ainda que eu encontre as mazelas da vida, os perigos que me rondam, ainda que eu atravesse as doenças, as dores, os traumas, as traições, ainda que eu atravesse os riscos que a vida me proporcionam, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A proteção suprema do Senhor é a companhia dele. Davi tinha a certeza de que o pastor o guardava, de que ele não estava sozinho. E nós sabemos pela história de Davi que Davi passou fome, Davi passou frio, Davi fugiu para não ser morto pelos exércitos de Saul. Davi passou por momentos de muita dificuldade na região desértica, ou seja, ele não foi poupado das atribulações da vida. Ele não foi privado dos riscos, dos perigos, das dificuldades, da carestia, não. Davi, ele passou por todas as dificuldades pelas quais nós passamos e até outras maiores, porque ele corria iminente risco de morte diariamente, mas ele tinha a certeza de que ele não estava sozinho,
porque o sumo pastor estava com ele, o guardando, o protegendo, o guiando, ainda que através do vale da sombra da morte. Quando Davi utiliza a expressão o teu bordão e o teu cajado me consolam, ele está falando de proteção, de cuidado. Ele está falando que o pastor que o guia, ele tem um instrumento adequado para não deixá-lo se expor ao risco desnecessário e ao mesmo tempo para impulsioná-lo quando ele precisar avançar. Porque é isso que o instrumento que o pastor utiliza na condução do rebanho faz. Ele tem uma alça numa ponta e na outra ele é reta. Com a alça, ele freia a ovelha através do pescoço. O pastor, ele alça a ovelha, ele segura a ovelha pelo pescoço para que ela não avance para além do que ela deva ir. E ao mesmo tempo, quando a ovelha tiver medo, ficar temerária de avançar por algum contexto, o pastor cutuca a ovelha pela vara, que é o mesmo instrumento, e ela continua. Ou seja, o Senhor, ele proporciona ao mesmo tempo cuidado, proteção e impulsiona pelos caminhos da vida por onde nós devemos avançar, sobretudo porque é a companhia dele que nos guarda. Por isso que essa é a garantia maior de que nada nos faltará. Muitas pessoas não entendem o que diz o versículo 5 do Salmo 23, quando Davi fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi fala de honra. Davi fala que mesmo diante as adversidades da vida, o Senhor, o seu supremo pastor, o honrará na presença dos seus inimigos. Mas não é uma honra com intento, desejo de vingança, não. Se você se recordar da história de José do Egito, que tem um paralelismo com o que Davi conta aqui, quando José se encontra com seus irmãos, depois de anos, aqueles que o venderam, que o maltrataram, que desejaram sua morte e intentaram todo o mal contra eles, José não se vingou. José preparou uma mesa, um banquete, um jantar para servi-los, e ali ele foi exaltado pelo Senhor diante de todos eles que eram até então seus inimigos. José teve a oportunidade de demonstrar misericórdia e de demonstrar que Deus estava com ele. Mesmo diante de tudo que tivesse acontecido com ele, o Senhor jamais o abandonara. Tanto que a frase áurea de José nesse momento é: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus convolou, Deus transformou o mal em bem para que fosse proporcionada a conservação da vida no Egito, na terra. É muito bonito, é o que Davi fala aqui. Haverá um tempo em que o pastor ele proporcionará, te promoverá a honra na presença dos seus inimigos. Aqui a unção através do óleo é exatamente isso. Óleo, nesse contexto, significa honra, significa separação, significa destaque, significa que ele será abençoado na presença dos seus adversários. E olha como é bonito como Davi termina o versículo: o meu cálice transborda, ou seja, é honra sem medida. É um contexto de exaltação abundante, em que os seus adversários, os seus inimigos, aquelas pessoas que intentaram mal contra você, aquelas pessoas que não acreditaram no pastor em quem você confiava, elas verão o momento, o dia em que você será exaltado diante delas, porque você teve fé. Você teve fé e a sua honra não está em você, está naquele que te guarda, naquele que te exalta diante dos seus adversários. Davi conclui o salmo enxergando uma promessa para a vida dele quando ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi reconhece que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que a sua bondade o acompanhará e não o deixará cair durante a caminhada, e que ao mesmo tempo, ainda que ele venha a tropeçar, ainda que ele venha a se desviar, o seu pastor será misericordioso para com ele, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela supera, ela encobre a sua justiça, e Davi encontra um lugar de consolo, de permanência na presença de Deus para todo sempre, quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso tudo que Davi tenta ilustrar a respeito da caminhada na presença do pastor resume a frase inicial com a qual ele abre o salmo. O Senhor é o meu pastor, é pessoal, é o meu protetor, e nada me faltará, porque ele me faz repousar num lugar tranquilo, ele me garante tranquilidade em meio ao caos,
Ele me traz descanso em meio à tribulação, ele refrigera a minha alma em meio às perturbações da vida. Ele me guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho da tua palavra de santidade. Ele não me guia por qualquer lugar. Ele me garante um caminho que é estreito, mas que me conduz à vida. Ele me garante a sua companhia, porque ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, ainda que eu atravesse as dificuldades da vida, as tribulações, os problemas, as contas para pagar, as confusões, as brigas, eu não temerei mal nenhum, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Isso é motivo de consolo, porque a companhia dele me basta, a graça da presença dele me basta. É aquele ditado: você pode passar todo tipo de dificuldade na vida, passar frio, passar fome, sentir-se desempregado em dada circunstância, sentir solidão, sentir-se sozinho, mas você, em tendo fé, você tem a garantia da companhia do seu protetor, do seu pastor. E ele está com você. Então, ainda que você passe todo tipo de dificuldades, de adversidades, você não está sozinho. Você não está atravessando o deserto sozinho. Você tem a presença do seu pastor do seu lado, te protegendo, te guardando, te consolando, te fazendo companhia. Jesus disse isso. No mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Como que a gente pode entender que Jesus venceu o mundo se Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado, foi criticado, Jesus foi execrado, foi morto, foi crucificado e no final das contas ele diz: eu venci o mundo porque ele prevaleceu. Ele não relegou ao propósito que estava previsto para ele, ele não voltou atrás naquilo que ele tinha que fazer e ele manteve, ele sustentou a fé, ele sustentou a caminhada naquilo que ele deveria fazer. Ele não abdicou de andar com o Senhor, ele não blasfemou contra Deus, ele permaneceu firme, perseverante, porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ainda que atravessando um deserto, sofrendo toda sorte de perseguições, de dificuldade, o Senhor Jesus Cristo tinha o pastor ao lado dele, assim como Davi tinha. O Senhor não estava sozinho. E essa é a promessa para a minha vida, para a sua vida. Por isso que eu te pergunto, o que é que está te faltando? Quando você ouve esse salmo, quando você reflete a respeito dele, nada me faltará. Você sente falta do quê? O nosso problema está exatamente aqui, porque quando a gente medita nesse salmo, em que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente considera que está faltando muita coisa na nossa vida, não é verdade? Você considera às vezes que você não tem a casa que você gostaria, que você não anda no carro que você sonha, que você não faz as viagens que você desejaria, que você não veste as roupas de marca que as outras pessoas vestem. É isso? É isso que está te faltando? Você já parou para pensar o quanto mais Deus já te concedeu todos os dias? Às vezes nós somos ingratos demais porque nós não reconhecemos que tudo quanto Deus já criou, todas as maravilhas que existem, nos são mais do que suficientes para desfrutar da presença dele. Deus já te concedeu a possibilidade de respirar, de sentir a presença do oxigênio entrando em você, de poder desfrutar da luz do sol, de fazer uma caminhada e contemplar a natureza do Senhor, todas as coisas que foram criadas. Isso é mais do que suficiente para você agradecê-lo todos os dias pela bênção de poder receber um testemunho vivo da presença dele. Só que você sente falta de coisas pequenas. Você coloca a sua esperança em coisas muito pequenas e aí você acredita que quando isso te falta, Deus não te supre, Ele não te proporciona aquilo que é necessário para o seu bem-estar. Então não é isso. Não é isso que o Salmo 23 está falando. Ele não está falando de casa, de carro, de roupa, de viagem, de nada disso, de trabalho, de dinheiro, de nada disso. Quando ele fala que nada me faltará, é porque ele diz respeito à suprema presença, à companhia do nosso Senhor durante todas as circunstâncias da nossa vida. Essa é a única certeza que nós precisamos ter. E isso nos basta. A companhia, a presença do Espírito Santo de Deus deveria ser suficiente para a gente poder viver uma vida mais tranquila, uma vida em paz. Tem muita gente que nessa reflexão diz assim: mas e aquelas pessoas que passam fome, aquelas crianças que morrem de fome, será que elas poderiam orar esse salmo e dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará?
Deus fez todas as coisas perfeitas. Ele fez tudo disponível e abundante para todos nós. Nós, seres humanos, é que nos apropriamos, é que loteamos todas as coisas que foram feitas, inclusive os recursos naturais, e assim nós privamos outras pessoas de desfrutarem de toda a ordem daquilo que já nos foi proporcionado. Então, quando uma criança passa fome, é porque nem eu, nem você, nem todas as outras pessoas fomos capazes de proporcionar a ela acesso àquilo que Deus já fez gratuitamente por todos nós. A questão é muito mais profunda. Então, reflita nesse salmo. Eu desejo que você seja grato pelas coisas que você tem, pela vida que Deus já te proporcionou, por tudo que já abunda e que você não dá valor, pelo alimento que você come, pela saúde que você tem, pelas pessoas que te cercam, pela história que te trouxe até aqui. Seja grato pelo teto que te acolhe, pela cama onde você dorme, pelo sol que te ilumina, pelo ar que você respira. Isso tudo testifica da presença de Deus na sua vida e você não percebe. Você vive um dia depois do outro de forma automática, mecânica, como se essas coisas todas fossem de menor ou sem nenhum valor nenhum. E não são. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, que Ele abra a sua mente, que Ele sensibilize o seu coração para a realidade das coisas espirituais, para que você possa enxergar para além daquilo que os seus olhos veem, que os seus olhos desejam, que você possa prospectar a sua vida não somente nessas coisas que são termináveis, que são temporárias, que são passageiras, mas que você tenha perspectiva de eternidade, da bênção que te aguarda no futuro, da promessa das coisas que são muito maiores daquelas que já estão estabelecidas e que você já começou a desfrutar e que você muitas vezes não tem dado valor. Então ore com outros olhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tua graça me basta. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.